Bom dia, meus irmãos. Este é o nosso encontro para a Escola Dominical desse domingo, dia 15 de maio de 2021. E eu gostaria de falar com vocês hoje nessa aula sobre a inveja, que é uma característica do ser humano caído, dos filhos de Adão. E vamos pensar um pouco nas implicações dessa atitude e o que nós devemos fazer a respeito. Vamos orar. Nosso Deus, graças nós te damos pelo bem e pela vida, por esta oportunidade que nós temos de meditar na tua palavra. E rogamos que o Senhor nos ajude com o teu Espírito Santo para isso. Pedimos, Deus, que nos perdoe as palavras, os pensamentos, os atos, através dos quais nós não cumprimos tua vontade. Pedimos que o Senhor, em Cristo Jesus, nos perdoe e nos ajude. Ajuda especialmente o teu servo nesse momento de explanar, Senhor, a tua palavra naquilo que é importante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu vou me basear no texto de Gênesis capítulo 26, versos 12 a 17. É um relato sobre a vida de Isaque. Ele diz assim: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Então aqui está o patriarca Isaque sofrendo inveja das pessoas moradoras da cidade, do território, para onde ele se mudou num período de seca. Mas nós vamos verificar isso um pouco mais para frente. Agora, eu quero introduzir o assunto, onde vimos a inveja, onde ela acontece, eventualmente as consequências dela. Eu quero começar pelo Gênesis. Há quem diga, há quem analise que até a atitude de Eva, quando resolveu aceitar a proposta da serpente, dizendo para ela que ela poderia obter conhecimento igual a Deus, há quem diga que pode ter ali uma ponta de inveja do conhecimento de Deus. Não sei se sim, eu tenho a tendência a não... já pensei que fosse inveja, mas hoje eu acho que é um pouco diferente. Talvez fosse mais ganância. Ela queria tanto quanto, ela queria igual. Ou vaidade, mas há quem diga que é uma ponta de inveja ali em Eva. Pensando no Gênesis, agora na segunda geração, há quem diga que também, quando Eva teve seu primeiro filho, Caim, e ele cresceu, depois teve outro, Abel, pode ter tido outros filhos ou outras filhas, mas como a história vai contar o episódio desses dois, ela conta que Caim foi o primeiro e lá na sequência veio Abel. E quando esses dois cresceram, o primeiro filho de Eva, Caim, foi vítima do que poderia ter, no fundo, uma inveja do seu irmão. Quando os dois se apresentaram diante de um altar, diante de uma circunstância, um lugar em que pudessem adorar a Deus, em que pudessem oferecer sacrifício, o sacrifício de Abel foi aceito. Deus manifestou sua aceitação, porque ele ofereceu dos animais que ele cuidava, os animais do rebanho dele. O Caim ofereceu da agricultura, frutos da agricultura que ele cuidava. Ele era agricultor, o outro era pastor de ovelhas. E o sacrifício de Caim não foi aceito, por alguma razão, por algum mau procedimento de Caim, Deus não recebeu o sacrifício dele. E isso deixou Caim extremamente irado, ele ficou com raiva. E no Gênesis 4:7 diz assim, Deus se aproximou de Caim e falou: se procederes bem, não há certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta,
o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti o dominá-lo. E isso foi uma advertência de Deus porque ele ficou com raiva logo depois do desencontro do sacrifício. Só que em ato contínuo, após essa advertência de Deus, no verso Gênesis 4:7, né? No Gênesis 4:8, tem a primeira providência que Caim tomou depois da advertência de Deus. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então a gente não precisa estudar muito para saber que essa atitude leva à destruição, levou até a morte. Então a inveja de Caim contra Abel levou à destruição da vida do seu irmão. O objeto da sua inveja é destruído. É um negócio muito curioso. Então levou a ira, a raiva, o ódio, desejo de vingança. E o desejo de vingança nada mais é do que tentar destruir aquele que você odeia e quer vingança contra. Tá certo? E a vida humana, desde o Gênesis até aqui, vai seguindo entre invejosos e invejosos, vai seguindo no meio das ações de alguns seres humanos invejosos. Agora eu explico um pouco mais o texto básico que eu usei de Isaac. O patriarca ali, Isaac, ele é filho de Abraão, pai de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Esse aqui é o do meio. Então, ele é um dos patriarcas. Ele morou na terra dos filisteus, que é um pouco mais ao sul de onde ele costumava ficar, porque teve seca. E ele morou um tempo ali, ele plantou, semeou e ficou rico. Ele entrou com um nível de posses, e isso foi multiplicado tanto, que ele ficou rico, enriqueceu, ficou riquíssimo, né? E isso colheu a inveja, né? Acarretou a inveja dos filisteus. E inveja é destrutiva. Os filisteus que tiveram inveja do justo Isaac e destruíram os poços que Isaac usava e que haviam sido construídos por seu pai Abraão, pelos empregados do seu pai Abraão. Então, era por direito de Isaac, mas eles foram destruídos. Por quê? A inveja é destrutiva, e nós vamos ver depois, aqui para frente. Uma definição de inveja, vamos pensar um pouco, quando a gente fala inveja, o que é inveja? É um desgosto, né? Um sentimento pesaroso pelo bem do outro, pela felicidade do outro. Quem tem inveja tem uma amargura no coração por causa disso, por causa do bem do outro. Então, também pode levar ao desejo violento de possuir aquilo que é do outro, ou de destruir aquilo que o outro tem, tá? Nós podemos fazer uma pequena diferença entre inveja e cobiça, porque às vezes os dois podem confundir, né? A gente pode pensar num pelo outro. Então, a cobiça é o desejo de aumentar o que já tem. Então, é o desejo de enriquecer e ter o seu a mais, tá? Agora, e também é querer tudo para si, que leva, na verdade, a avareza, ou a avareza leva a cobiça, ou as duas andam necessariamente juntas, tá? Enquanto que a inveja tem um objetivo definido, que é desejar aquilo, uma coisa que pertence ao outro. Não é muito desejar, fica no desejo, fica lá olhando, focando, se aquilo fosse meu, se eu tivesse aquilo, na verdade assim, se eu tivesse aquilo que fulano tem, se eu fosse como fulano é, porque a inveja pode ser por coisas materiais e pode ser por coisas imateriais, pode ser por um traço de personalidade, pode ser por um sucesso e pode ser por bens materiais, tá certo? Então, a questão que nós precisamos analisar também na definição de inveja é que a inveja está muito ligada ao olhar, porque a palavra inveja significa um olhar mau, um olhar ruim, mal, ruim, não. Veja, do verbo ver, é um olhar ruim. Nós não estamos falando aqui do mal olhado, não, tá? Nós estamos falando do olhar
e não gostar do que vê. Então é um olhar ruim. Invejoso, ele só inveja aquilo que ele vê. É um olhar mau, é um olhar ruim. É preciso ver o objeto, é preciso ver a pessoa com a característica para despertar a inveja. Então, aqui, o que os olhos veem, o coração sente, né? No caso da inveja. Os olhos veem, o coração sente a inveja, tá? Mas vamos analisar agora com um pouco mais de profundidade a questão da inveja. Então, a inveja também está ligada à qualidade do coração. Qualidade do coração. Tem a ver com o coração. Não é só o olhar. Porque nós somos integrados. Nós olhamos, entendemos, pensamos, sentimos. E isso aqui está integrado à nossa alma, ao nosso ser espiritual. Tá certo? A nossa parte imaterial. Então a inveja está ligada a essa qualidade do coração ou da alma. Jesus disse que é de dentro do coração que vem a inveja. É um mal que habita o coração. Eu já estudei, não muito tempo atrás com os irmãos, a lista dos pecados que vêm do coração, que estão em Marcos 7. Eu vou ler palavras do verso 21, palavras do verso 22 e palavras do verso 23. Marcos 7, 21 a 23. Jesus disse assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então o que tem de mal vem do coração. Ele está corrigindo porque o povo estava falando que algumas coisas que as pessoas comiam iam contaminar espiritualmente. Ele falou, gente, não é assim. Na verdade, é o que sai do coração é que contamina. E ele falou que os maus desígnios procedem do coração. Aí no verso 22 ele coloca uma lista, no verso 21 ele começa uma lista grande. No verso 22 ele completa essa lista de pecados que procedem do coração. Um destes pecados é a inveja. A inveja. E aí no verso 23 Jesus arremata dizendo, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Na verdade ele quer dizer o seguinte, que todos os pecados listados ali no Marcos capítulo 7, enquanto estão no coração, tornam o coração meio pesado, esquisito, mas o que tem no coração vai virar ação, vai contaminar os membros, vai contaminar a palavra, vai contaminar o olhar, vai contaminar tudo, vai se tornar concreto, vai se concretizar no mundo, e quando se torna um ato, uma ação concreta, contamina, traz culpa a quem o realizou. Mas a pessoa que realizou o pecado não pode ficar culpando lá, não. É a si mesmo. Ela mesma que é culpada. Vem do coração. Então, a inveja, quando a pessoa olha e sente a inveja, não tem como escapar, ela está contaminando a si mesma. Agora vamos pensar nas consequências, dos males que acometem o invejoso. E um princípio que eu quero dizer para os irmãos. Nenhum pecado anda sozinho. Existem agrupamentos de pecados. Às vezes são múltiplos, mas nenhum pecado anda sozinho. Então tem o pecado da inveja. Mas será que é só inveja? Quem é invejoso é só invejoso? Ou por causa disso comete mais alguns pecados? Ou por causa de outros pecados acaba sendo invejoso? Tanto faz. O caso é que quem comete um pecado comete vários. Na verdade, está contaminado por vários. Por exemplo, o coração do invejoso normalmente é um coração amargurado, um coração amargo, triste, amarrado. Todo invejoso é também uma pessoa amarga, porque ela olha, inveja, o coração azeda, o coração amarga. Ela costuma ser pessoas duras também, e elas costumam ser pessoas maldosas. Elas têm inveja, elas estão descontentes consigo mesmas, comparando com aquilo que o outro tem. Não importa o que a circunstância dela, não importa a história dela, importa que o outro alcançou, o que o outro tem, então ela quer ter também. São pessoas duras, amargas ou amarguradas, maldosas, tá certo? Traço de personalidade, traço de caráter, de coração. A inveja também provoca, num segundo momento, separação ou isolamento. Quando a pessoa é invejosa, começa a ser invejosa, as pessoas percebem, ela se isola ou as outras pessoas se afastam dela. Por exemplo, Isaac teve de ir embora do lugar onde estava. O rei mandou ele embora. Vai embora daqui porque você é mais poderoso do que nós. Depois de prejudicar ele bastante, mandou ele embora.
O invejoso isola das outras pessoas, tem raiva da outra pessoa. O Caim se separou do seu irmão, matou ele. Não quero te ver mais, não gosto de você, não quero te ver mais. Matou o irmão. Então, produz rompimento de relacionamentos, produz quebra de amizades, afasta e isola as pessoas. A inveja, a maldade, a amargura, tudo causado pela inveja, produz essas coisas todas. Mas a inveja também é destrutiva. No mais das vezes, ela é destruidora. Ou o invejoso se torna um destruidor, como fez Caim contra Abel, né? Pessoas e povos podem ter sua paz transtornada por causa de inveja, né? Por causa de uma pessoa, por causa de um líder. Os filisteus destruíram os poços abertos pelos antepassados de Isaac. Agora, um ponto muito sensível para nós. Pastor Donizete, o senhor está falando para crentes, o senhor está falando para a igreja, nós estamos falando com pessoas remidas em Cristo, muito bem. Mas será que uma igreja, a igreja, ou o povo de Deus, vamos pensar assim, o povo de Deus poderia ter inveja dentro de si? Uma igreja, o povo de Deus poderia ter invejosos dentro de si? Infelizmente, meus irmãos, a resposta é sim. Infelizmente, sim. É possível haver inveja no meio do povo de Deus. Vamos pensar no Velho Testamento? No Velho Testamento tem vários episódios tristes e vários em que a tristeza foi promovida por causa da inveja. Mas eu quero pegar um aqui. O episódio que conta da inveja que Coré, Datã e Abirão tiveram contra Moisés. Eu estou pensando no Salmo 106, 16 a 18. Esse salmo conta a história de Israel e conta um relato grande do que aconteceu no deserto. Os fatos importantes estão registrados ali no Salmo 106. E aí o Salmo 106, 16 a 18, o salmista relata e fala assim, falando de Datã e Abirão. Tiveram inveja de Moisés, eram primos de Moisés. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo. A chama abrasou os ímpios. É contado na forma de poesia hebraica, mas poesia. Então há um jeito todo especial de relatar o fato. Mas a verdade está aqui. Eles tiveram inveja de Moisés. Também há o caso dos outros irmãos que em outras situações tiveram inveja de Moisés. Mas aqui está a inveja. 250 homens acompanharam esses moços aqui, que queriam ser sacerdotes, queriam trabalhar como sacerdotes. Somente Arão trabalhava como sacerdote. Nesses dias, Arão fazia o ofício do altar. E Moisés era o profeta, o especial ali para falar com Arão. Mas o sacerdote só podia ser Arão. E depois de Arão, os filhos dele, os descendentes de Arão. Agora, todos eram da tribo de Levi. E somente os descendentes de Arão podiam oficiar como sacerdotes. Os outros tinham outras funções no tabernáculo e depois no templo. Eram os levitas. Mas os sacerdotes eram levitas. Arão era levita. Mas só Arão e os descendentes dos filhos de Arão é que podiam ser sacerdotes. Mas Datã e Abirão resolveram que queriam ser também. E Deus proibiu, e houve castigo grave para eles. Toda essa destruição foi causada pelo quê? Inveja. Salmo 106, 16, tiveram inveja de Moisés. O povo de Deus, no meio do povo de Deus pode ter inveja? Infelizmente, não é que pode, é permitido, se quiser, pode invejar. Não. É possível que aconteça? Infelizmente, sim. Porque é da possibilidade do ser humano. Vamos passar para o Novo Testamento, e aí na Igreja de Cristo eventualmente pode acontecer inveja. Infelizmente, a história da Igreja, especialmente no Novo Testamento, relata que Paulo lutou muito com essa questão de inveja dentro da Igreja. Crentes têm inveja de outros crentes. Você encontra Paulo
debatendo lá nos Gálatas a respeito da inveja. Gálatas 5,19, Paulo fala assim, capítulo 5, nesse trecho que eu vou ler aqui, está a lista das obras da carne. Obras da carne. 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí vem a sequência. Verso 21 está lá uma das coisas que são obras da carne. As invejas. É tão complicado que ele coloca em plural. As invejas, as possibilidades das invejas. As invejas são obra da carne. E no 5,26, alguns versos adiante, Paulo fala assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então a inveja nas igrejas da Galácia era muito grande, era complicado, era uma região com algumas igrejas. E Paulo teve que escrever estas coisas aqui. Então os Gálatas eram gente meio complicada, era gente meio difícil de lidar. Então, se nós pensarmos, então, a igreja gálata era complicada, só ela, então não. O Novo Testamento tem várias ocasiões em que a inveja é citada como um problema, desagregando a igreja. Se nós formos para os Coríntios, por exemplo, na segunda aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo aí encontrou grande problema também com a inveja. Segundo aos Coríntios 12:20. E Paulo está lá reclamando: temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Me interessa aqui a inveja. Mais uma vez, invejas, não era um só não, eram várias pessoas tendo inveja uma das outras, ou uma contra a outra, recíproca, sei lá como. Então, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, talvez a mais problemática do Novo Testamento. Pelas cartas que tinha, pelos problemas listados nas cartas, pelas correções que Paulo passa neles, mas uma delas é a inveja. Então, crente pode ter inveja? Tem licença para ter inveja? Não, é o que eu quero dizer, não tem licença para ter inveja. Mas é possível encontrar crente invejoso? Infelizmente sim. Por isso, a edificação é para nós, para vocês e para mim. Então, como é que o crente tem inveja do outro? Porque talvez o crente prosperou materialmente, porque talvez o crente foi tratado por Deus como Deus tratou Isaac, deixou ele enriquecer, abençoou para que ele enriquecesse. Ou talvez um crente tenha inveja do dom espiritual do outro, tem inveja porque o outro aparece mais na igreja, tem inveja por causa dos dons de liderança, tem inveja por qualquer coisa, não importa por quê. Não importa por quê. Né? É a maldade do invejoso que é o problema. Então, infelizmente, acontece. E aí nós podemos, né, ir aqui para um texto de Tiago, que também trata desse assunto e fala como isso interfere na vida espiritual da igreja e até do crente. Do crente primeiro e da igreja depois. Tá? Eu vou ler agora Tiago 4, de 1 a 4. Veja como a igreja daquela região de Tiago, para onde Tiago escreveu, como também era espiritualmente desagregada. Eles eram crentes, mas estavam em grandes impedimentos diante de Deus por causa da inveja. Vamos ver a descrição que Tiago traz aqui. Tiago 4, 1 a 4. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? Veja a descrição da igreja. A igreja tinha guerra. Contenda é briga. Guerra é uma contenda grande. Contenda é uma briga de uma pessoa contra outra, ou normalmente mais de uma pessoa contra outra. Que é entre vós, os crentes, impede guerra. Aí ele explica: de onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Os invejosos são sempre carnais. São pouco espirituais, são carnais, dados ao pecado, dados ao mundo, dados à carne. Verso 2. Cobiçais e nada tendes. Quer dizer, vocês desejam ter coisas, mas não tem. Matais e invejais.
matais com os lábios, com o coração, né, com a maledicência, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, ou não pedem direito. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Está aqui a explicação. Para esbanjardes em vossos prazeres. Talvez fosse assim: ai, Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Deus olha para o coração daquela pessoa e fala: mas por que você quer tanto isso? Lá no coração da pessoa está escrito assim: eu quero isso, vai esfregar na cara do fulano que já tem um. Eu quero um melhor para mim, para esfregar na cara dele, porque tem inveja do outro. Poderia ser uma coisa assim? Poderia, para esbanjar, né, por vaidade e por inveja. Esbanjardes em vossos prazeres. Verso 4. A reprimenda do apóstolo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tudo isso que Tiago descreveu significa ser amigo do mundo. Eu não sei por que ora pede para Deus as coisas para esbanjar, porque na verdade é um mundano. Conhece Deus, conhece a palavra de Deus, está no meio do povo de Deus, mas é um mundano, é amigo do mundo. Então, inveja, amargura, essas coisas todas que nós estamos falando, significa que essa pessoa é amiga do mundo. Talvez ela tenta dar um dedinho para Deus, mas o resto está tudo na mão do mundo. Entende? Deus não responde às orações do invejoso. Cobiçais e nada tendes, porque não pedis, pedis mal para esbanjardes, nada podeis obter, entenderam? Nada podeis obter, porque Deus vai impedir de obter e não vai dar, e não vai responder. Então alguém que porventura se vê com olhos invejosos, coração invejoso, maldoso, duro, não tem esperança de ter suas orações respondidas. Por mais que a palavra de Deus diz, Deus responde, Deus responde, Deus responde, Deus responde. Mas ele responde para o justo. E o justo não é invejoso. Entenderam? Eu tenho ensinado aos irmãos que a resposta das orações é condicional. Você vai e apresenta um pedido importantíssimo. Pela importância do pedido, Deus vai me responder. Deus olha para a tua ficha primeiro. Essa ficha aqui tem resposta para esse pedido, não. Entendeu? Então, anda direito com teu Deus, porque Deus tem prazer em responder. Ele quer responder, ele pode responder, mas você precisa estar na condição ideal. Tá certo? O invejoso continuará pobre espiritualmente, talvez, não sei se pobre materialmente também, talvez. Continuará sem crescimento, enquanto ele não resolver a questão, e continuará sem saber o que é resposta de oração. Nada podeis obter, disse o apóstolo Tiago. Tá certo? Afinal, o invejoso é só um amigo do mundo. Tiago falou que é amigo do mundo. Se não é amigo de Deus, por que Deus vai se ocupar, se preocupar e mover céus e terra para responder? E se é amigo do mundo e inimigo de Deus, o Tiago esclarece. O invejoso é um poço seco. É um poço cheio de amargura, cheio de coisa ruim. É a tal da fonte sem água. Só tem o sinal da fonte, mas não corre água. É alguém vazio na sua vida espiritual, na sua lida, nas suas condições espirituais. Por quê? Porque não tem resposta de Deus. Deus também se silencia em relação a ele. E por que silencia? E por que Deus não responde? Porque é amigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós precisamos verificar essas coisas em nós primeiro. Então, na jornada espiritual, esse invejoso está caminhando num deserto seco, sem as pedras que jorram água, sem aquelas providências especiais e sobrenaturais de Deus. Está sozinho e é uma alma doente, contaminada pelo pecado. Então, a recomendação do Espírito Santo a respeito de Tiago é uma necessidade para quem tem coração invejoso. Eu estou pensando em Tiago 4:8. Nós ainda estamos no capítulo 4 de Tiago. Nós lemos 4:1-4. Agora, na sequência, no mesmo contexto, Tiago fala assim no verso 8. Chegai-vos a Deus. Você não é amigo de Deus se você é invejoso, você é amigo do mundo.
nada podeis obter. Aí qual que é a recomendação do Tiago? Chegai-vos a Deus, Tiago 4:8. E ele se chegará a vós outros. Eu não falo para vocês que é tudo condicional? Deus chama e avisa. E nós, quando nós respondemos, aí Deus completa. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Não é se chegue Deus a mim, depois eu vou ver o que eu faço com Deus. Não. Ele chama. A palavra chama. Então você vai. Ele dá o passo dele para perto de você também. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre quer dizer uma hora quer, outra hora não quer, uma hora que é certo, outra hora que é o errado. E pende mais para o mundo do que para Deus, tá certo? Jesus aponta para o coração como um tesouro, que pode sair coisa boa, pode sair coisa ruim, tá certo? Lucas 6,45, Jesus diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tá? E a inveja? A inveja é uma contaminação sistêmica. É um coração contaminado, ruim, duro, amargo, um olho ruim e um pensamento que atende o coração ruim e olho ruim. Tá? E afeta a alma, e gera culpa. Culpa do pecado. Não estou falando de culpa como um problema psicológico, não. Culpa, quer dizer, responsabilidade pelo mal e pelo pecado. Merece punição, inclusive, tá? A culpa traz punição. Então nós já estamos caminhando para o final dessa exposição, desse assunto, desse debate aqui, dessa conversa. Então, o que fazer? Fazer o que Tiago disse. Tiago 4:8. Nós precisamos tomar medidas de mudança pessoal, de correção pessoal, de limpeza de coração, de humilhar-nos primeiro, né? Humilhar, tira as camadas e olhe para si, e olhe para o seu olho, olhe para o seu pensamento, olhe para o seu coração, de modo honesto. Veja o que tem de ruim lá. O humilde consegue perceber, reconhecer e tratar. Precisamos reconhecer o mal que há nos nossos olhos, na nossa mente e no nosso coração. Sem reconhecer, eu não corrijo. Você só limpa uma coisa que está suja quando... Você só limpa uma coisa que precisa quando você reconhecer que ela está suja. Você só limpa o seu coração quando você reconhecer que há algum pecado nele, que há alguma coisa errada em si. E então, reconheça. Reconheça e seja honesto com isso. E aí nós precisamos saber que a contaminação da nossa alma também, uma delas é a inveja. Reconhecer que é invejoso. Afinal de contas, enquanto você não confessa, não reconhece, não confessa diante de Deus que você é invejoso, não adianta falar, Deus perdoa os meus pecados. Ele fala assim, quais? Senhor, perdoa o meu pecado da inveja. Sim, você é invejoso mesmo. Deus diz, está reconhecendo? Tô, Senhor. Está se arrependendo? Tô, Senhor. Então, beleza, estamos conversando direito, estamos indo muito bem. A minha imaginação com Deus reagindo à nossa oração, certa ou errada, né? Eu coloco às vezes de um jeito assim como seria a reação de Deus à nossa oração meio fraca. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Ir a Cristo de um modo honesto. Nos aproximarmos do Senhor sem pompa e circunstância, humildes, mostrando quem nós somos de verdade. Realizar todo o reconhecimento diante dele, confessar completamente em oração nosso pecado, dar o nome a ele, buscar nele a purificação para o pecado, o perdão, depois a purificação e a mudança. Mas, para ser honesto com o que Tiago diz, nós precisamos romper com o mundo. Deixar de ser mundano, deixar de parecer com o mundo, tá bom? E buscar a amizade com Deus. Buscar a amizade com Deus, você sabe como. Só pratique sua religião, sua religiosidade de um modo mais honesto. Tá certo? Correto. E cultivar uma vida espiritual adequada, que nos traga novo conteúdo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só renova a mente com a presença da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, de um modo honesto diante do Senhor. Então, trazer
pela sua prática de religiosidade honesta, correta e espiritual, trazer um novo conteúdo à sua alma, à sua mente, ao seu coração e aos seus olhos. Purificar tudo, tá certo? Eu quero concluir essa aula lendo um trecho do Salmo 37. Uma parte também de aplicação a respeito de inveja. Para nós termos nossa alma sossegada para não termos inveja. Há uma aplicação bem especial aqui. Salmo 37, de 1 a 11. Se você quiser ler na sua Bíblia, abre aí. Salmo 37, de 1 a 11. E leia junto, leia aí junto enquanto eu leio. O salmista fala assim: não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não queira ser como os maus. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas os mansos, estou repetindo, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tá certo, gente? Isso era o tema que eu queria tratar com vocês. Se você puder responder. Pastor Donizete, eu não sou invejoso de jeito nenhum. Eu não sou invejosa de jeito nenhum. Graças a Deus isso é muito bom. Nem toda a pregação é para corrigir um erro existente em você. É para adverti-lo para não cair neste erro. Talvez esteja sendo tentado nessa questão. Trate dessa questão. E que Deus nos abençoe a todos. Amém. Oremos. Senhor, damos graças porque podemos pensar, meditar na Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito Santo nos aplique, nos ajude a ver a nós mesmos refletindo a verdade da Tua palavra, para que a Tua palavra nos diz qual é a nossa situação, a nossa condição, e o Teu Espírito Santo nos guie para o crescimento espiritual. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e cada vida que tiver acesso a este vídeo, a esta aula. Abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra. Pedimos, Deus bendito, abençoa a cidade de Indiaporã, abençoa as autoridades que cuidam dela, abençoa as igrejas, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que estão necessitados, ó Pai, de amparo material, aqueles que estão entubados, doentes, enfermos, tantas pessoas, Senhor, tanta preocupação. E nós colocamos esta preocupação e a nossa ansiedade aos Teus pés, reconhecendo que Tu és o poderoso, santo Senhor, e nós rogamos, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão necessitadas do Senhor, porque não é uma só. Rogamos, cuida de todos eles, aqueles que precisam de paz para o coração, dá-lhes esta força, Senhor, para alcançarem. Aqueles que precisam de paz na família, que o Senhor esteja presente. Aqueles que estão enfermos, seja o médico deles, meu Pai. E abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa todas as demais pessoas. Nós oramos e nós Te agradecemos no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Gente, bom domingo, Deus abençoe a todos.